Cafarnaum Tupiniquim, Kelly, Coelho Branco. Eu era uma mulher de curiosidades profundas, mas um tanto desconexas. Divagava tentando entender teorias que poucos veriam sentido em pesquisar. Nunca vesti um colete, nem carreguei comigo um relógio de bolso, mas super me identifico com o Coelho Branco, sempre atrasada para compromissos. Não que eu fosse criativa, como Alice, ou que a minha vida em Aracira naqueles dias fosse um país das maravilhas. Não mesmo. Vivia correndo contra o tempo, temendo perder a cabeça, mas sempre achava alguns minutos para as minhas manias pouco convencionais. Eu era o tipo de pessoa que lia sobre física quântica pela manhã, abandonava o livro no meio, e à tarde estava devorando algum texto sobre filosofia estoica, ou acerca de simetria de fractais da natureza. Não porque me entediasse facilmente com os assuntos, pelo contrário, mas porque queria aprender sobre todos, e de preferência ao mesmo tempo. Lá eu, a última renascentista, a mulher que sabia tudo. Nessa época, o meu maior prazer era tentar encontrar as conexões entre áreas distintas do conhecimento humano. Um exemplo hipotético. Eu li um artigo na enciclopédia sobre insetos. Depois um capítulo de um livro de história militar. Vi algumas formigas na minha mochila, lembrava da marmita do dia anterior e ia lavar a louça enguiando. Sempre esquecia os potes fechados de um dia para o outro e quando abria alguma Tupperware, bum, Hiroshima, kabum, Nagasaki. Chamava Hugo e enterrava os meus mortos. Depois de dispensar do batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, eu me pegava pensando, ei, os insetos se locomovem. As tropas de igual modo. Há insetos que levam alimentos para os seus filhotes. Existem comboios que entregam suprimentos para outras guarnições. E se eu criasse um protótipo de meio de transporte voador inspirado na aerodinâmica das libélulas? Tipo um helicóptero? Seria bacana? Quem não quer, quem que não vai querer voar num libelocóptero? Então, era esse o tipo de ligações absurdas que eu alimentava quase que diariamente. Mas enquanto minha mente vagava por mundos impossíveis, minha vida real parecia presa a uma sequência estática, como se eu fosse uma espectadora de um filme da minha própria vida. E o pior de tudo, detestava a minha atuação. A Bíblia diz que não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E naqueles dias eu realmente estava cansada. A mesa estava sempre coberta por cadernos desorganizados, folhas amassadas e livros não lidos em vários idiomas, de manuais de jardinagem em inglês ao novo método do tupi antigo, que eu insistia em empilhar como uma fortaleza ao meu redor. Bom, se o Humberto Eco podia ter uma antibiblioteca, por que não eu? Na infância, eu era bastante curiosa. Na adolescência, me achava uma gênia. Um tipo de versão brasileira de Marie Curie, que nunca brilharam o suficiente. Desculpa o humor negro. Mas aos 30 e poucos, a realidade deu um soco na cara da soberba Kelly Antunes aqui. E percebi que era apenas escrava da minha própria rotina. Esquecida do mundo, viciada em cafeína, com os olhos pregados na tela de um computador que insistia em travar quando eu mais precisava dele. Meu escritório improvisado ficava no canto de um apartamento barato que aluguei, a duras penas, no centro da cidade. Era um microcosmos do caos que minha mente dispersa residia. Papéis avulsos, eletrônicos com vontade própria e desumidificadores para mofo por todas as partes, o que não impedia minhas frequentes crises de rinite alérgica. Um dia perguntarei a Deus qual o propósito da coriza. Me fazer espirrar? Ok. Mas transformar minhas narinas nas cataratas do Iguaçu? Qual a necessidade? Morei toda a minha vida em Aracira, uma terra que parecia uma mistura de belezas naturais e promessas não cumpridas. A cidade do futuro, diziam. Um futuro que nunca chegava.
e que quando chegou, bem, era melhor que não tivesse chegado. Via o bairro em que nasci como um organismo vivo, mas doente. Ruas engolidas por buracos, sinalizados com palha de coqueiro, terreno baldio usado como estacionamento de sofá velho e entulho. Viciados em drogas pedindo esmolas para completar a passagem e visitar a esposa grávida, que nunca dava luz. Uma verdadeira salamandra alpina e sua gestação eterna. Minha rua estava quase sempre imersa em um burburinho particularmente irritante, semelhante àquele raspado garfo no resto do queijo que fica impregnado na frigideira e insiste a permanecer ali, aquele ruído incômodo que só o isolamento de uma mente imperativa pode criar. Pois bem, o ar era úmido e pesado, o som das águas e o cheiro da maresia invadindo a casa da minha avó sempre me lembrava que o mar estava logo ali, mas quase nunca eu ia à praia. Era coisa de turista e eu tinha que pagar os boletos. Comecei a trabalhar como analista de dados para uma empresa que mal sabia aproveitar o meu talento. Pelo menos era como eu me sentia. Fazia o que precisava para sobreviver, mas odiava cada segundo disso. A monotonia do trabalho, o tédio das reuniões com os colegas, que eram tudo menos sucintos. Podia estar construindo um liberocóptero aqui, era o que eu pensava. Tudo isso me corroía por dentro. Mas aos poucos fui crescendo na empresa, fingindo possuir as tais das soft skills, o máximo que conseguia. O novo cargo passou a me dar a coisa que mais valorizava. E não era mais dinheiro. Era solitude. Ficar sozinha no meu canto, fazendo as minhas coisas do meu jeito. Muito do meu trabalho podia ser feito home office, o que para mim era uma bênção. Vivia só, não por falta de oportunidade, mas por escolha. Para mim, os relacionamentos modernos eram um enigma mais difícil de resolver do que qualquer cálculo diferencial. Alguma coisa tinha acontecido na fornalha da minha geração que os pães saíram ou queimados demais ou totalmente crus. Nunca vi tanta gente infantilizada. Se os homens de hoje fossem ao menos metade do homem que foi meu avô, mas as coisas são como são e eu estava cercada por moleques. Não queria ser mãe postiça de homem barbado. Tenho nem roupa para esse evento. Quem casou, casou. Apesar disso, sempre soube que era uma garota intensa. Entenda com isso, mulher problemática. Minhas mudanças de humor eram imprevisíveis. O sorriso fácil de um dia podia virar uma explosão de raiva no dia seguinte. Talvez fosse menstruação desregulada, bipolaridade, um pai ausente, Mercúrio retrógrado, sei lá. Para ser bem sincera, havia aceitado esse meu jeito de ser. Sabia que não estava tão certo, algo não estava tão certo na minha cabecinha, mas nunca quis depender de remédio. A verdade era que temia perder o que considerava meu segundo maior bem, minha criatividade. Amava minha mente, mesmo complexa e caótica, especialmente as partes complexas e caóticas. Às vezes dava uma surtada. Vitor, você sabe que eu sou louca? Dava, mas sou brasileira. Gente do céu, eu tenho sangue latino, não de barata. O apartamento, obviamente, refletia a psique da dona. Uma biblioteca clássica, com mais de 3.000 livros em mais de 15 línguas. Inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, russo, mandarim, coreano, japonês, hebraico, árabe, grego, latim, português, tupi antigo. Ufa! Não que eu fosse fluente em alguma dessas línguas, falo nem português direito, mas os livros estavam lá, ordenados nas estantes ou espalhados em todas as superfícies possíveis. Havia também plantas ornamentais que eu regava religiosamente. Uma tentativa, talvez inconsciente, de provar para mim mesma que era capaz de cuidar de alguma coisa. Na infância tive um tamaguchi, mas ele acabou morrendo de fome. E um peixe-beta. Esse morreu porque eu alimentei demais. E um quadro de cortiça quando eu fixava recortes de jornais e anotações pessoais com tópicos que me interessavam. Era uma manhã qualquer.
mas sentia o peso da monotonia de forma insuportável. Olhei pela janela, observando a avenida movimentada lá embaixo. Carros buzinavam, vendedores gritavam, crianças passavam correndo com mochilas maiores que seus corpos. Tudo tão banal, tão previsível, garfos arranhando frigideiras. E era exatamente isso que me incomodava. O mundo seguia em frente, como uma máquina imutável, enquanto eu sentia que algo estava faltando. Algo grande, mas que não conseguia identificar. Levantei-me da cadeira, caminhei até a cozinha, preparei um café forte. O cheiro inundou o apartamento, mas não me despertou como deveria. Algo estava errado, sentia isso, mas não sabia o quê. Essa sensação vinha crescendo há semanas, como um ruído de fundo que não conseguia ignorar. Eu me perguntava se era mais um dos altos e baixos do meu humor, uma nova fase da espiral que nunca terminava, ou seria algo externo, o clarão antes do trovão. Enquanto bebia uma xícara após a outra, não me julgue, café é vida, era que minha mãe sempre dizia, voltei para o computador. Abri um e-mail que havia ignorado por dias. Era de um antigo colega da faculdade, alguém com quem havia perdido contato. A mensagem era breve, mas intrigante. Kelly, preciso que você veja algo. Acho que é exatamente o tipo de coisa que você sempre procurou. Estou anexando aqui um arquivo. Me avise assim que ler. E, por favor, cuidado. Cliquei no arquivo anexado, me sentindo a Trinity ou algum outro tipo de versão feminina do Neo, interpretados por Kathryn Moss e Keanu Reeves no filme Matrix. Um mapa digital apareceu na tela, com coordenadas marcadas no meio da Mata Atlântica, ou do que sobrou dela. Franzi a testa. Ampliei a imagem e percebi algo estranho. As marcas formavam um padrão que parecia vagamente familiar, algo que já tinha visto em minhas próprias pesquisas. Meu coração acelerou. Pela primeira vez em muito tempo, senti um vislumbre de excitação verdadeira. Aquilo poderia ser uma coincidência, mas minha intuição, que quando não me trouxe à sala do terapeuta me levou a insights brilhantes, dizia que não era. Recostei-me na cadeira, olhando para o mapa como se estivesse olhando para um portal interdimensional. Algo dentro dele começou a mudar, como uma engrenagem que finalmente se encaixava. Ainda não sabia o que aquilo significava, mas uma coisa era certa: minha vida comum acabara de ser interrompida. Desliguei o computador, mas não consegui tirar o mapa da cabeça. Sabia que tinha duas escolhas: ignorar e continuar minha rotina miserável, ou seguir aquele caminho, mesmo que não soubesse onde isso me levaria. O resto do café esfriou na mesa, enquanto eu encarava o quadro de cortiça na parede. Peguei um alfinete vermelho, fixei uma cópia impressa do mapa no centro. Ok, coelho branco, vamos ver onde isso vai dar, murmurei para mim mesma, sem perceber que acabara de dar o primeiro passo na jornada que mudaria minha vida para sempre.